gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui na Boas Novas. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, no tema saúde, a nossa pauta super importante e mais uma vez enfatizada aqui no nosso espaço. Nós vamos conversar sobre o combate ao fumo com o doutor Alexandre Milagres e o Márcio Eckstein, que está aqui com a gente. Obrigado por virem mais uma vez, doutor Alexandre. É tão bom tê-lo aqui nessa caminhada dessas pautas que nós estamos sempre fazendo aqui a respeito desse combate ao fumo. Obrigada. A gente que agradece mais uma vez, é muito bom estar aqui e o movimento contra o fumo brasileiro tem crescido e acompanhando a TV Boas Novas, tem marcado todos os passos. E a ideia hoje, doutora, é que a gente procure aqui estar esclarecendo, estar ajudando o pessoal a entender ainda mais que é preciso combater esse hábito e trabalhar isso para que isso seja vencido e a qualidade de vida seja retomada, não é isso? Essa é a nossa proposta hoje. É isso. E o Márcio, você vem trazendo então uma experiência para a gente bem legal, não é isso? Não? Tá tranquilo, pode falar. Na verdade, eu sou um velho fumante. Eu hoje, com 70 anos, eu fumo desde os 14. Uau! Há 5 anos conheci o projeto do Dr. Alexandre do Hospital Rafael de Paula e tenho tentado bravamente me livrar do cigarro, que é uma praga no mundo. Já parei algumas vezes e posso afirmar a todo mundo, aos fumantes, que é difícil abandonar o vício, mas que é possível abandoná-lo também. Eu já parei algumas vezes assim, fazendo nesses cursos que são dados, inclusive em postos de saúde, eles orientam sobre formas e maneiras de se deixar o fumo. Você pode usar remédio, você pode reduzir pouco a pouco, ou os corajosos, que não é o meu caso, pararem de uma vez. Vocês estão vendo que o Márcio tem muito que dizer hoje aqui no programa, né? Doutor Alexandre, uma boa companhia pra gente aqui nessa ideia de combater o fumo, não é isso? E o pessoal tem aderido ao tratamento, doutor? Tem estado, assim, mais participativo quanto a isso, consciente quanto a isso? Tem, eu acho que o Brasil é um país onde o movimento está bastante avançado, né? A gente é bastante respeitado no mundo todo pelas conquistas, enfim. O SUS tem proporcionado aos pacientes a oferta da medicação e a oferta das equipes de profissionais para ajudar os pacientes. O Márcio é um parceiro nosso antigo. E ele, apesar de não ter conseguido parar de fumar ainda definitivamente, ele faz parte do grupo, ele ajuda pessoas, ele dá remédio para as pessoas, o depoimento dele enriquece a reunião. Mas sabe o que eu acho? É uma grande praça. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que alguma coisa é melhor que nada. E exatamente. Essas tentativas são maravilhosas. Então, Márcio Eckstein, fotógrafo, e doutor Alexandre Milagres, pneumologista e coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista. Hoje com a gente no tema saúde, nós estamos conversando sobre o combate ao fumo. Doutor Alexandre, no primeiro bloco, pode ser que ela esteja acompanhando o programa a partir de agora, mas no primeiro bloco, você trouxe aqui pra gente que ainda há muito que se trabalhar, ainda há muito que se insistir e essa caminhada ela tem sido assim de conscientização muito intensa e mesmo assim a gente vê que ainda muitos jovens, não é, estão aderindo ao fumo, não é isso? Ainda muitos, menos do que antes, mas ainda muitos. A nossa preocupação é porque o cigarro ele realmente faz mal às pessoas. Há pessoas que ainda têm dúvidas
Eu gostaria de garantir às pessoas, não há dúvida alguma, o cigarro faz mal às pessoas. Nós tivemos um esforço, eu digo nós, quer dizer, toda a saúde pública brasileira, os ativistas, gestores, nós fizemos um esforço grande e diminuímos o número de fumantes no Brasil, no intervalo de entre 10 e 20 anos, de 36 para 25 milhões. Ou seja, foi um ganho importante. A gente se sente gratificado com isso, parte dos nossos esforços valeram a pena. Mas a gente tem que pensar que a gente ainda tem 25 milhões de fumantes. 25 milhões de pessoas que usam uma droga que, se usada regularmente por um tempo de vida X, ela mata metade dos consumidores, né? Nenhuma outra droga, aliás, não é droga, nenhuma outra experiência humana tem o poder de matar 50% dos consumidores. Então, por mais que a gente se sinta, que a gente valorize o que a gente já conquistou, eu particularmente, esse ano, no final desse ano, eu estou completando 40 anos que eu estudo cigarro e 30 anos que eu sou um ativista do cigarro. Quer dizer, que eu tento ajudar as pessoas a entender os riscos inerentes ao fumo, a cobrar dos gestores que melhorem os seus programas de controle e a tentar, de alguma forma, me doando 24 horas por dia para que a gente consiga reduzir esse número de pessoas de 25 milhões para 20, para 15, para 10 e até que as pessoas cheguem a um momento que ninguém mais comece a fumar. Doutor Alexandre, o senhor sabe que pode contar com a gente, né? Pode contar com a Boas Novas, pode contar com o Espaço Feminino para essa luta aqui. Há anos que eu venho contando com vocês, em vários momentos importantes do controle do fumo no Brasil, vocês sempre nos chamam. Por exemplo, nós estamos nas proximidades do Dia Mundial contra o Fumo. Desde 89, a Organização Mundial de Saúde criou um dia para falar sobre isso, e é o dia 31 de maio. Em 29 de agosto, a gente tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo, e vocês também sempre dão espaço para a gente. Nos últimos 2 anos, eu consegui influenciar 2 vereadores, e nós temos no Rio de Janeiro 2 leis novas, uma que criou o dia, olha que, eu digo interessante sem nenhuma modéstia, mas olha que interessante, no dia 11 de outubro, que é véspera do Dia da Criança, no Rio de Janeiro, é o dia municipal, é o único município do Brasil, dos mais de 5 mil municípios que a gente tem, é o único dia específico para trabalhar a conscientização de crianças e adolescentes em relação aos riscos do fumo. Ou seja, a gente tem um dia, e eu escolhi esse dia, e os vereadores, o vereador, no caso dessa lei, concordou, por ser véspera do Dia da Criança, por não ser um feriado, ou seja, as crianças estão na escola. E qual é a nossa expectativa? Porque não basta a gente fazer lei, né? A nossa expectativa é que as escolas assumam para si essa data, o que ainda não aconteceu, mas que assumam para si essa data e usem essa data para trabalhar isso com os alunos, com os meninos, porque o movimento contra o fumo, ele tem 2 vertentes. A gente tentar ajudar quem já é fumante, como o Márcio, a parar de fumar, e a gente tentar ajudar quem ainda não é fumante a não começar a fumar. Márcio, então você começou a sua relação com o fumo com que idade que você falou? Com 14 anos. Escondido de papai e de mamãe. Mas os pais fumavam? Não. Mas o colégio era chique, era bonito. As garotas gostavam. Eu já era feinho. Eu tinha que arranjar um diferencial para poder aparecer um pouco mais. O diferencial era o cigarro. Uma das vezes meu pai resolveu, sabe, buscar para ver como é que ele está na escola. Aí, sabe, aquela turminha toda, ih, teu pai está lá na esquina. Então, como é que vai fazer? Você pega uma tangerina e come casca com casca e tudo. Comi a tangerina com casca e tudo para ver se tirava o cheiro do cigarro. E aquela coisa só foi piorando, piorando, piorando. Aonde eu morava, tinha um ponto de bicho e o bicho era proibido. E o bicheiro, não sei
de que forma ele guardava o negócio das listas e tal, num cantinho da minha casa, do lado de fora. E eu também escondia meu cigarro ali, porque para ninguém descobrir. Uhum. Um dia ele chegou para mim, esse cigarro é seu? Eu falei, não, meu, o quê? Ele podia contar para o meu pai. Ele falou, não, então tá bom. A partir daquele dia, todos os dias eu tinha um maço de cigarro fechadinho ali para mim. E eu entendi o recado dele. E ao invés de melhorar para mim, piorou. Os anos foram se passando, e aí começam os problemas. O pigarro, a tosse terrível, a falta de ar, a respiração difícil, a caminhada complicada. E aí, uma amiga minha, que era da igreja, frequentou o grupo. Vamos lá, vou te levar lá. Eu me encontrei com ela na rua, falei, você quer fumar? Não, quero não, parei há 6 meses. Ela havia parado há 6 meses. Aí me levou ao grupo onde estou há 5 anos lutando para conseguir deixar, que é bastante difícil. No primeiro ano que estava presente, eu disse a ele que no dia do aniversário da filha dele, eu deixaria. A filha fez aniversário e eu não deixei. Ah, não, pode deixar que eu só vou esperar passar o Natal, por causa de festa, a gente bebe, a gente brinca e tal. No início do ano, na virada do ano, deixo também. E não deixei. Aí você começa, olha, vou começar assim. 30 cigarros, 20 cigarros hoje, 19 amanhã, 18, 17, 16, até chegar a um só. E assim eu fiz, isso mais de uma vez. Chegava no 1, ficava uma semana com um, e voltava de novo. Doutor Alexandre, isso que o Márcio está colocando é muito interessante. Explica para o pessoal de casa, como é que funciona no organismo essa dependência? Por que o organismo, então, não consegue se ver livre dessa dependência? Porque o tabaco, né, o cigarro e o cachimbo, o charuto, eles usam uma planta que é chamada nicotiana tabaco, que a gente chama de folha de tabaco. O tabaco, a folha do tabaco tem dentro dela uma substância, tem várias, mas uma delas é a responsável pela dependência, que é a nicotina. Uhum. E os estudos mostraram que, aliás, não foi mas já na década de 50 começaram a aparecer essas evidências. Mostraram que a nicotina tinha um poder de tornar um indivíduo escravo dela muito forte. Então, eu não sei se os seus telespectadores sabem, mas a gente usa uma expressão chamada drogadição, né? Uhum. Essa palavra drogadição, ou drogadicto, vem do tempo dos escravos, que o trabalhador que trabalhava para o senhor feudal, ele ficava devendo na farmácia, no armazém do dono da fazenda, e ele depois não conseguia pagar, e ele ficava, o que se dizia, adicto ao senhor, ao dono do armazém. Uhum. E a gente trouxe isso para o uso, para empregar com a relação às drogas. A drogadição é uma escravidão a uma droga. E os estudos mostraram que de todas as drogas que geram escravidão, e não são poucas, a mais conhecida de todas e a mais consumida de todas é o cafezinho, né? A cafeína é uma substância extremamente consumida, é a mais consumida de todo o mundo, e ela realmente tem um poder de fixar o indivíduo que se acostuma a ela. Mas além da cafeína, que é a mais inocente de todas, nós temos o álcool, nós temos a heroína, a cocaína, uma série de outras substâncias, às vezes até os que a gente chama de calmantes, né, os benzodiazepínicos e outros. Então, os estudos mostraram que de todas as substâncias, a nicotina é a pior delas, é a que tem o poder de alterar o cérebro do indivíduo, que fica dependente de mais uma experimentação e mais uma experimentação. Eu coloco dessa forma porque muitas vezes as pessoas que veem, por exemplo, a luta do Márcio e a de tantas outras pessoas que param por um determinado tempo e retomam, as pessoas julgam de uma forma muito pejorativa, dizendo, você não tem força de vontade, você não é bem assim. A gente está aqui colocando
que tem um outro processo de envolvimento fisiológico que torna essa dependência uma luta acirrada, não é? Exatamente, não tem absolutamente nada a ver com a força ou a fraqueza da vontade, com a questão do caráter, com o fato do indivíduo se amar ou deixar de se amar, com o fato do indivíduo ser ou não responsável. Ele pode ser responsável o Márcio é um belíssimo exemplo, é um chefe de família, não só da própria família, mas das famílias agregadas. Ele é um sujeito diferenciado. Mas ele não consegue, nesse aspecto, ainda não conseguiu se livrar dessa escravidão. Nós consideramos que a nicotina, por ser a geradora da escravidão, é a pior substância que o homem já entrou em contato. Eu acho que não existe nenhuma outra substância tão nociva para a humanidade por causa dessa relação de dependência. Então, quando você vai estudar hoje qual é o impacto do fumo, eu estou para tirar uma foto de um cigarro numa balança de precisão marcando quantas gramas deve pesar um cigarro, né? Como é que pode uma substância, um cilindro tão pequeno, tão leve, ser responsável por um holocausto anual? Quando a gente se refere ao holocausto, a gente normalmente está se referindo à Segunda Guerra Mundial, em que durante todos os anos da Segunda Guerra Mundial, ao todo entre 5 e 6 anos, houve um determinado número de mortes. Pois o cigarro mata esse mesmo número de pessoas a cada ano e há décadas. Há décadas nós temos uma mortalidade que começou a ser medida com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, nós já estamos com 6 milhões de pessoas por ano. Para uma substância que aparentemente é uma substância das menos inofensivas. Só agora nós conseguimos fazer com que as pessoas não usassem fumo em ambientes fechados no Brasil, que é um país avançado nesse sentido. Porque até então você podia fumar onde você quisesse. Eu fui de uma escola de medicina onde se fumava dentro da aula, dentro da sala de aula. Não havia nenhum impedimento. Se fumava em hospitais, há coisa de 10, 20 anos atrás. Então nós avançamos muito, mas como você me instigou no início, nós temos muito para avançar ainda. Em relação à questão dos 25 milhões que ainda existem, em relação a que os gestores têm que entender que eles têm que aplicar mais recursos, há muito pouco recurso aplicado não só no tabagismo, né, em toda a saúde pública, mas há claramente muito mais a fazer em termos de comunicação do que é o mal que o cigarro provoca. Por exemplo, que imagem visual você tem, que filmes você já viu produzidos que passem nos canais de televisão falando mal do cigarro? Você não vê. Quando eu faço uma enquete com 100 pessoas numa palestra, 200 pessoas, quem se lembra? Uma pessoa se lembra e quando ela faz a referência, o que ela está se lembrando era um anúncio de um laboratório que estava lançando um medicamento para ajudar o fumante a parar de fumar. Do ponto de vista governamental, você tem muito pouco e há muito a fazer. É muito importante essa nossa conversa aqui, inclusive, nós vamos para uma dica agora e em seguida eu quero que o doutor Alexandre e o Márcio comentem um pouco sobre esse trabalho feito nesse centro de apoio ao tabagista. Vamos à dica. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa.
Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou Centro de Controle de Toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Inclusive, antes da gente ir para o intervalo, só queria deixar claro aqui que eu estava falando com o Márcio o seguinte, que o fato da pessoa ter o mau hábito do cigarro não impede essa pessoa de jeito nenhum de ser e viver um relacionamento com Deus. Se você fuma e você está dizendo assim, puxa, eu vou para o inferno porque fuma, isso é uma mentira, isso é um equívoco. O hábito de fumar faz mal à saúde. O próprio Ministério da Saúde adverte. E isso não vai fechar as portas do céu para você. Não te impede de você viver um relacionamento com Deus se você é fumante. Pelo contrário, se você fuma e precisa de apoio para lidar com esse mau hábito, o que você precisa realmente é contar com o amor de Deus e não viver sem ele. Então o cigarro não será o empecilho para você ficar quanto mais perto de Deus você quiser ficar. Isso é uma invenção humana que fica o tempo todo excluindo as pessoas, ao invés de incluir as pessoas, excluem as pessoas. Então, Márcio, você tem mais é que ficar mesmo num lugar chamado igreja, ou se você não quiser, entenda o seguinte, que Deus, ele é único e ele é aquele pai que recebe seus filhos. Então, o que nos chama para perto dele é o fato de acreditarmos que ele existe. E se você acredita que ele é Deus e ele é tudo que você precisa, o cigarro é um detalhe na sua vida que será superado. Ponto final. O mais rápido possível. Bom, nós temos uma agenda de saúde bem legal. Dá uma olhada. Acontece no dia 27 de maio a 11ª luta antimanicomial no campus Barra da Tijuca, na Universidade Veiga de Almeida. Às 8 da manhã se inicia o evento, seguido por palestras sobre a arte e a psicanálise, também oficina de pintura com os artistas do Ateliê Gaia, conferencistas abordando a inclusão da fora-oclusão, uma questão preliminar ao tratamento da psicose na rede de saúde mental, e a estabilização da psicose, o delírio como tentativa de cura. O evento seguirá até às 8 da noite. Já no dia 29 de maio, a 11ª luta antimanicomial acontece no campus Tijuca, da Universidade Veiga de Almeida. O auditório abre às 8 da manhã e terá o dia cheio de atividades, como palestras e oficinas. A luta antimanicomial tem como objetivo derrubar velhos estereótipos sobre os portadores de sofrimento mental. Participe desse movimento. As informações você consegue no site www.uva.br ou pelo Facebook 11ª Luta Antimanicomial 2015 UVA. Bom, eu quero perguntar para o doutor Alexandre Milagres o endereço, o local do Centro de Apoio ao Tabagista. Então, isso é a minha ONG, né, uma organização não governamental que tenta fazer um trabalho político, fazer um trabalho de informação, de prevenção e de advocacy junto a políticos, junto a jornalistas, enfim. E o que o Márcio está se referindo, que a gente trabalha junto, é no Hospital Rafael de Paula Souza, que a gente tem o grupo de apoio ao fumante, que é onde ali efetivamente a gente tenta tratar as pessoas e fazer com que as pessoas deem o seu grito de liberdade em relação a essa escravidão. O Márcio estava contando que ele foi expulso da igreja,
Foi excluído da igreja? Fui. Agora você está incluído na igreja porque essa igreja tem nome. O nome dela é a Igreja de Jesus, não é a igreja de ninguém. A Igreja de Jesus, ela inclui todo mundo. Agora você está sabendo. Tô sabendo. Fumando ou não, você tem que estar lá. Entendeu? Com Porque certeza. esse lugar é exatamente para quem precisa de ajuda. Márcio, muito obrigada pela sua companhia aqui. Da mesma forma, gostei muito. Achei adorável o espaço. A recepção foi sensacional. O convite do Dr. Alexandre que me trouxe me deixou muito feliz. Obrigada mesmo. Estou satisfeito em ter assistido. Doutora Alexandra, obrigada. Obrigada. Olha, Roberta, foi maravilhoso. Ai, que bom, Márcia. Arrebentou na nossa cozinha hoje, A gente vai né? poder provar. Com certeza. O contato dos nossos convidados você acompanhou durante a entrevista. Obrigado pela companhia. Beijo.